Vamos lá, pessoal, boa noite. Bom, meu nome é Ana Paula, essa é a Jordana, nós somos médicas, neonatologistas, trabalhamos em hospitais públicos e privados aqui do nosso estado, Espírito Santo. Atuamos na área, a Jordana, há mais de 5 anos, eu há mais de 8 anos. Já assistimos mais de 2.000 partos, mas ainda sentimos a mesma emoção a cada parto que a gente assiste, né? Somos duas apaixonadas pela neonatologia. Essa é a nossa primeira live, né, de uma série de muitas que irão vir, se Deus quiser. O nosso projeto nasceu de uma percepção de muitas falhas assistenciais, né, muitas vezes decorrentes de lacunas na formação, seja ela da faculdade de medicina ou até mesmo da residência de pediatria. Às vezes, elas estão relacionadas também à falta de atualização profissional. Essas lacunas, elas geram reflexos diretos na atuação da sala de parto e no alojamento conjunto, e, consequentemente, na vida desse bebê. Hoje, a gente escolheu falar para vocês sobre icterícia. E por que a gente resolveu falar sobre icterícia? Porque falar de icterícia é falar de uma situação muito corriqueira para todo médico que está imerso nesse ambiente de cuidados com recém-nascido. Apesar de ser uma patologia muito comum, é muito importante que ela seja conduzida com a devida atenção e cuidado, porque se ela não tratada de forma adequada, ela pode gerar sérias consequências na vida do bebê. Então, para quem é a nossa aula hoje? Para médicos generalistas, né, que atuam em sala de parto, para pediatras, para neonatologistas que queiram se atualizar, fondos, né, e para residentes, né? E essa aula não está direcionada, como é uma aula também para público, né, um público mais acadêmico, né? Não é para pessoas não médicas ou para as pessoas que estão aqui também apenas de curiosos, né? Antes da nossa aula, a gente gostaria de firmar um compromisso com vocês. Nós preparamos esse conteúdo com bastante Meninas, cuidado. Oi. os slides não estão passando. Não, mas não é para passar ainda não. Nós preparamos esse conteúdo com bastante cuidado e a gente se esforçou para trazer algo útil e relevante para vocês, né? Por isso, a gente precisa do compromisso de vocês de assistir eles até o final, né? Depois de apresentar esse conteúdo, a gente vai mostrar alguns casos clínicos e a gente vai abrir também para perguntas de vocês, né? E agora, então, a gente vai começar a nossa aula sobre icterícia. Então, vamos começar. Essa parte inicial a gente queria só apresentar para vocês, falar, né, do objetivo da aula e de tudo que a gente vai tratar. E agora a gente vai, de fato, começar a falar sobre o assunto, né? Então, a icterícia, o que é a icterícia? Ela é a cor amarelada da pele e dos olhos. Ela é causada por uma concentração elevada de bilirrubina no sangue, que é chamada de hiperbilirrubinemia. Pouco mais da metade dos bebês, dos recém-nascidos, eles apresentam icterícia visível na primeira semana de vida, mas somente alguns deles que vão precisar de fototerapia. Então, é uma clínica assim, muito comum da gente se ver, da gente treinando os olhos né, no dia a dia, examinando os bebês, para a gente poder ter essa percepção. Então, o tema que a gente vai abordar hoje é considerada icterícia decorrente do aumento da bilirrubina indireta, tá? Porque pode ter também a hiperbilirrubinemia por aumento da bilirrubina direta, mas não é o nosso foco hoje, tá? A icterícia, ela pode ser tanto fisiológica quanto patológica. A fisiológica é aquela icterícia que acontece depois de 24 horas de vida. Ela tem um pico entre o terceiro e quinto dia de vida no bebê termo e entre quinto e sétimo dia no recém-nascido pré-termo, né? Ela diminui depois do sétimo dia, mais ou menos, no bebê termo e depois do 14º no bebê pré-termo. Não ultrapassa limites fisiológicos de 12, 13 no termo e de 15 mais ou menos no pré-termo. Então, tem uma faixa de limite conforme a idade vai passando, esse gráfico vai aumentando, que nós vamos mostrar mais à frente também. Ela é por aumento de bilirrubina indireta apenas e não tem nenhum sintoma de doença associado. Já a icterícia patológica, normalmente, ela começa antes de 24 horas de vida. Então, ela é uma icterícia mais precoce, né? Tem bebês que às vezes já nascem ictérico, ou com 6 horas, 12 horas de vida já ficam ictéricos, então é um bebê que a gente já tem que ficar mais atento, né? Ela pode persistir por mais de 7 dias, então você permanece ali tratando, investigando, para poder saber de fato qual é a causa.
pode ultrapassar os limites fisiológicos, que eu citei anteriormente, pode ocorrer tanto uma hiperbilirrubinemia indireta, quanto também a direta, por isso que a gente investiga mais, e pode ter sintomas associados, né? Mas agora nós vamos falar dos tipos de icterícia. Então, tem a icterícia causada por baixa ingesta na amamentação. Então, é aquele bebezinho que está mamando pouco, que às vezes está naquele início ali da pega da amamentação, que não está pegando tão bem, que precisa de um apoio. Então, ela acontece normalmente nas primeiras semanas de vida. E os fatores maternos, como a falta da técnica adequada, engurgitamento mamário, os mamilos fissurados, o cansaço dessa mãe, podem prejudicar a amamentação. No nosso curso, inclusive, nós vamos ter uma aula específica de amamentação, tá? Ensinando a gente a ver a técnica correta, a pega, a posição, para a gente poder auxiliar tanto na parte da icterícia quanto em outras situações que podem acontecer decorrentes da amamentação, que não está legal, tá bom? Então, essa ingestão inadequada pode produzir um estado de relativa inanição e o retardo da eliminação do mecônio do bebê, e com isso vai aumentar a circulação enterhepática, né? Visto que a eliminação da bilirrubina é pelo xixi, pelo cocô do bebezinho, e isso vai levar ao aumento da bilirrubina indireta. Então, a prevenção da icterícia por baixa ingestão do leite inclui um incentivo à amamentação frequente e um aconselhamento a essa mãe, tá? A icterícia do leite materno, ela é diferente da icterícia por baixa ingesta. A icterícia do leite materno ela já é mais tardia, ela vai acontecer por volta de 2 semanas de vida, então é uma coisa bem mais tardio mesmo, e ela vai ter um declínio gradual ao longo dos primeiros meses de vida. A gente sempre reforça que, apesar de ser uma icterícia de leite materno, a gente não orienta a mãe a parar de amamentar, né? A gente ainda vê profissionais fazerem isso, a gente viu isso recentemente, num caso aqui perto, né, um mês atrás, que a orientação do pediatra à família foi cortar a amamentação. Então, assim, a nossa orientação inicial não é essa, tá? A gente vai investigando, a gente vai auxiliando essa mãe, a gente vai colocando outros artifícios juntos para poder melhorar e esperar, porque é algo fisiológico esperado, tá? Temos também, então, a icterícia por deficiência do G6PD. Ela é uma enzima que protege as hemácias dos efeitos da oxidação. Então, quando a gente não tem G6PD suficiente, a hemácia ela fica mais vulnerável à lesão oxidativa e causando a doença. No Brasil, essa deficiência está relacionada a uma mortalidade neonatal e uma morbidade infantil alta e pode evoluir com sequelas da hiperbilirrubinemia, que é o kernícteros, né? Além de placas. Oi? Alguém falou? Não? Foi errado. E outras 2 causas comuns que tem também é a icterícia por doença RH e pela incompatibilidade ABO. Tá? Essas são, de fato, assim, uma das mais comuns também que a gente pega no dia a dia do alojamento conjunto. Tá? A icterícia RH é uma mulher, uma mãe, que tem o RH negativo, e quando ela vai exposta ao antígeno D, que está presente no sangue do bebê, que é RH positivo, ela forma anticorpos, IgG, né, imunoglobulinas G, anti-D, que é esse anticorpo desse RH positivo. Isso ocorre por uma transfusão transplacentária feto-materna, antiparto ou intraparto. Pode ocorrer também por transfusão de eritrócitos RH positivos durante um aborto ou durante uma transfusão sanguínea ou algum outro procedimento, como a amniocentese. Então, a mulher que é RH negativa, a gente sempre tem que estar atenta, né, quando o bebê dela evolui com uma icterícia, tá? A interação antígeno-anticorpo vai provocar hemólise e anemia também no bebê, além, né, da icterícia. E a criança tanto pode já nascer ictérica, quando é aquela forma patológica mais grave, ou ela pode desenvolver essa icterícia ao longo das horas depois de nascida. Já a icterícia por incompatibilidade ABO, ela é uma causa prevalente de doença hemolítica imune no recém-nascido, porém ela é bem mais branda que a do RH, tá? A incompatibilidade ABO, ela é uma situação em que bebê do grupo A ou B nasce de uma mãe do grupo O. Então, sempre vai ser a mãe O e o bebê A ou B ou AB, tá? Nunca ao contrário.
As mulheres do grupo sanguíneo O, ela tem altos títulos de anticorpos anti-A e anti-B, que são moléculas IgGs pequenas e elas também atravessam a placenta. E o processo imune pode começar no útero, com a destruição das hemácias fetais, e os recém-nascidos podem ter uma anemia moderada. Mas nem todos os recém-nascidos com cumbis direto positivo desenvolvem a hiperbilirrubinemia grave. Então, tem casos e casos, e a gente tem que saber avaliar cada situação para poder conduzir da melhor forma. O exame físico, então, desse bebê. Como que a gente vai avaliar isso, né? Foi determinado durante a avaliação já há muitos anos. Eu até postei nos stories do Instagram esses dias, não sei se vocês viram, a história, né, da evolução da icterícia, de como eles determinaram isso. Então, Kramer, que foi um dos que estavam nesses anos 50, que determinou essas zonas de Kramer para a gente poder ver onde que está o nível de icterícia do bebê e já poder saber se isso é algo mais leve, mais grave, como que a gente deve agir, tá? Então, a zona 1, ela é basicamente a cabeça do bebê e um pouco do pescoço. A bilirrubina, quando está nessa fase, ela gira em torno de 6. Tá? Isso é tudo muito, assim, mais ou menos. A gente É uma vê que estimativa, isso né? é estimativa. A gente vê que é mais ou menos em torno de 6. Mas quando a gente vai fazer a dosagem séria, pode ver ali de 5 e pouco até, às vezes, um 7, 8. Porque essa visual nosso é muito examinador dependente. Então, você está vendo ali, às vezes, só cabeça, mas você fica na dúvida se está mais tórax ou não. Então, na dúvida, a gente sempre vai pedir o exame, tá? Mas isso aqui é só uma estimativa mesmo para vocês terem uma noção. A luz interfere também. Luz também interfere, principalmente luz artificial. Então, quando a gente está examinando no alojamento, buscar sempre uma fonte de luz natural, né, perto de uma janela, para a gente poder ver o mais real possível, porque a luz interfere bastante. A zona 2, então, é do tronco, ela vem então cabeça, o tronco, e vai até mais ou menos a cicatriz umbilical. Então, às vezes, você vai ver um bebê amarelinho aqui na zona mamilar, não chegou até o umbigo ainda, então aquela zona 1 para 2, está evoluindo, está progredindo. Essa bilirrubina, então, já está ali em torno perto de 9. A zona 3 vai da cicatriz umbilical até os joelhos, a bilirrubina perto de 12. Zona 4 vai pegar braço, antebraço e região entre o joelho e o tornozelo, como está aí na imagem do bebezinho, a bilirrubina perto de 15. A zona 5, ela vai pegar mãos e pés, inclusive a palma das mãos e a planta dos pés. Aí já está acima de 15. Então, esses valores são todos estimativas, e a depender da idade do bebê, a gente já consegue ter uma noção se isso já é algo mais grave ou não, porque todos esses valores também dependem da idade do bebê, de acordo com a curva, né? Então, como é que a gente vai fazer essa triagem do neném, né? A triagem da icterícia, ela vai ser realizada em todo neném que tem uma icterícia zona 2 para 3. Porque lembra que a gente falou no início que a icterícia fisiológica, ela vai girar até mais ou menos uma bilirrubina em torno de 12? E aí a Jordana estava falando agora que a icterícia, que a zona 2 para 3 de Kramer vai até uma bilirrubina mais ou menos em torno de 12. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação que vai até aí, né, vai até mais ou menos cicatriz, até mais ou menos o joelho do bebê, a gente vai, então, indicar a avaliação sérica, né, ou sanguínea, ou através do bilicheck, né, do bebê, que é a transcutânea. Então, dessa forma, a dosagem transcutânea da bilirrubina, ela vai reduzir bastante a medida sérica, a gente furar o bebezinho. Mas os valores de uma bilirrubina transcutânea maiores que 13, elas devem ser obrigatoriamente confirmadas através da mensuração sérica da bilirrubina, que elas não são mais confiáveis, né? O bilicheck, no entanto, é um aparelho muito caro, muito custoso, gira em torno mais ou menos de uns 50 a 60 mil reais. Então, não é muito comum ter em locais de baixo fluxo, né? Algumas maternidades que a gente trabalha tem mais alto fluxo, tem, né, com mais facilidade, outras não. Isso ajuda muito a gente, porque evita realmente que a gente fure os bebês de forma desnecessária. Mas em outras a gente já não consegue ter ela de tão fácil acesso. Então, realmente não é algo que a gente consiga com muita facilidade. A avaliação, então, do resultado dessa bilirrubina vai fazer com que a gente defina quanto ao início ou não da fototerapia, e isso a gente faz através de um gráfico. Há alguns anos, a gente utilizava um consenso da Academia Americana de Pediatria de 2004.
e também o nomograma de Butani, né, que é utilizado para a gente fazer o segmento. E aí a gente definia em zona, né? Zona intermediária, zona de baixo risco, zona intermediária de baixo risco, intermediária de alto risco e alto risco. E aí a gente definia o que a gente ia fazer com o bebê, se ele entrava ou não na foto, e se ele não entrava, qual era a chance do bebê entrar na foto daí por diante. Mas em 2022, saiu um novo guideline da Academia Americana de Pediatria, e ele vem sendo um pouco mais tolerante. Então, por conta disso, apesar desse consenso novo vir mais atual, a gente tem tido um pouco de dificuldade na aplicabilidade dele, porque, como ele é mais tolerante, a gente não tem como, às vezes, garantir o segmento desse paciente, né? Principalmente nas maternidades públicas. Então, alguns serviços ainda utilizam o da Academia Americana de 2004, né? Que é o anterior, justamente por ele ser mais rigoroso, né? Então, como é que é feito nos nossos serviços aqui ultimamente? Em alguns lugares, a gente acaba usando um delta de 3 ali, né, de acordo com a bilirrubina, para a gente indicar a icterícia, né? Então, se a bilirrubina veio 15, o nível de foto 17, a gente acaba entrando na fototerapia nesse delta aí de 3, justamente para tentar evitar esse delta que é muito... perder esse bebê que vai perder o segmento. O tratamento, então... A terapia indicada para controlar essa hiperbilirrubinemia é a fototerapia, que é o padrão ouro. A fototerapia é uma luz que ela vai fotoisomerizar a bilirrubina não conjugada, vai transformar ela em formas mais hidrossolúveis e elas vão ser excretadas, então, pelo fígado. Ela vai fornecer um tratamento definitivo da hiperbilirrubinemia e vai evitar a forma grave da icterícia, que é a encefalopatia bilirrubínica e, consequentemente, o kernícterus, né? Não, eu ia só falar que, às vezes, algumas pessoas... Isso está caindo por terra, mas algumas pessoas ainda recomendam a luz do sol, né, para tratamento da icterícia. E apesar de, lá no início da história, ter se descoberto que essa luz que ajudaria a tratar seria justamente pela luz solar, mas já está comprovado já há muito tempo que a luz solar não. Tá, gente? Então, assim, para resolver icterícia não tem chá de picão, não tem luz solar, não. É a fototerapia mesmo. Então, é bom a gente sempre estar reforçando, porque ainda está muito no dia a dia popular. Então, às vezes, em situações, em regiões mais no interior, que as pessoas, às vezes, não têm tanto, né, estudo, ou, enfim, acaba que ainda se faz isso. Até porque o comprimento de onda da luz que a gente necessita seria de um sol de meio-dia, né? E por muitas horas. Por então, muitas essa exposição leva a mais chance de câncer de pele. Então, Exatamente. a gente já não recomenda mais. Então, o que a gente estava falando, então, das formas graves, né, da icterícia? O que é, então, a encefalopatia bilirrubínica? Alguns recém-nascidos, eles vão desenvolver níveis elevados de bilirrubina, e eles podem desenvolver, então, essa encefalopatia bilirrubínica. No início, essa toxicidade da bilirrubina, ela pode ser transitória e irreversível. Se essa encefalopatia não for reconhecida ou não for tratada, ela pode evoluir para um comprometimento neurológico permanente, que é o kernícterus, quando há uma lesão irreversível das células nervosas. O que caracteriza, então, a encefalopatia bilirrubínica? Um neném que apresenta uma letargia, uma sucção débil, hipotonia, um choro de timbre agudo, podendo evoluir também por uma hiperextensão dos músculos extensores até um arqueamento do dorso, né? Então, voltando a falar da fototerapia, né, deixando esse adendo do kernícterus para lá, como que a gente, então, vai maximizar a fototerapia, já que ela é o padrão ouro para o tratamento da icterícia? A gente vai diminuir a distância entre o recém-nascido e a fototerapia, mantendo uma distância mínima de 20 centímetros. Dispondo também de um material refletor ao redor da incubadora ou do berço, que o bebezinho vai ficar. Vai usar uma fototerapia dupla também para aumentar a radiância e vai medir a radiância com o radiômetro, né? 2 vezes ao dia de preferência. Isso não é tão comum da gente ver. Às vezes, em algumas UTIs, a gente vê essa medida, mas não é tão comum de ver. A gente até procurou saber hoje, na maternidade onde a gente trabalha, lá mesmo, no alojamento conjunto, pelo menos, eles não fazem essa mensuração, embora tenha essa recomendação, inclusive pela Sociedade de Pediatria, né, que se faça a medida.
Quais são os cuidados que eu tenho que ter com esse bebê na fototerapia? Eu preciso, então, verificar a temperatura corporal do bebê, para verificar se ele está hipertérmico, né? Se ele está com a temperatura mais alta, ou se ele está hipotérmico, porque a luz azul também pode causar hipotermia do bebê. Verificar o peso diariamente, porque os bebês podem perder mais calor e perder mais água por perda insensível, e aí ele vai cair o peso, então eu tenho que manter esse neném mais hidratado, para evitar que ele perda muito peso também durante o tempo que ele está na fototerapia, e proteger principalmente o olhinho, para não haver lesão, e a genitália, né? Então o neném fica totalmente peladinho, só com a proteção ocular e com a fralda o menor possível, né? Principalmente nos prematuros a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? A gente às vezes corta a fraldinha para ela ficar o menor possível, para que a maior área possível do corpo esteja descoberta para uma maior incidência da fototerapia. Outras formas de tratamento da icterícia, então, quando a fototerapia não é sozinha não é efetiva, né? Tem a exsanguíneo-transfusão, que vai ser indicada quando o tratamento da hiperbilirubinemia indireta grave não responde à fototerapia. O que ela vai fazer? Ela vai remover de uma maneira rápida a bilirrubina indireta e vai diminuir a intensidade da reação antígeno-anticorpo nos casos de hemólise, né? Então, a gente vai fazer essa transfusão do bebê, passando sangue para o nenenzinho, retirando, fazendo alíquotas, retirando do bebê também ao mesmo tempo. É um procedimento que hoje em dia a gente tem cada vez visto menos, porque a gente tem tido fototerapias mais intensivas, né? Isso, antigamente a gente tinha muito aquele Bilispot, que é um canhãozão assim, de foto de luz branca, e aquilo lá não ajuda muito. Hoje a gente já tem mais, né, o Bilispot, o Bilisky. Então a gente consegue fazer uma fototerapia mais intensiva e consegue fazer um tratamento mais adequado no tempo hábil, para a gente não fazer essa ascensão rápida da bilirrubina, né, nos casos de hemólise. Então a gente tem isso cada vez menos. Uhum. E outra opção é a gama-globulina intravenosa. A gama-globulina é uma modalidade terapêutica para recém-nascidos com uma doença hemolítica autoimune apenas, que são os casos da ABO e da RH. O mecanismo de ação da gama-globulina ele é incerto, mas tem alguns estudos que demonstram que ela vai agir reduzindo a hemólise dos glóbulos vermelhos, que são revestidos por anticorpos. Esses estudos têm demonstrado uma associação entre o uso dela e a diminuição da necessidade da exsanguíneo nessas doenças hemolíticas RH e ABO, principalmente nas doenças ABOs, né? Na prática, o uso é considerado com base no risco-benefício em relação aos dois procedimentos, a exsanguíneo e ela, né? Uhum. É recomendado, então, se o nível sérico da bilirrubina está em ascensão, apesar da fototerapia intensiva, ou se estiver muito próximo ao nível de exsanguíneo e transfusão. E aí a gente vai sempre verificar, né, o que você tem mais mão para fazer naquele momento. Normalmente, o que a gente faz? A gente inicia a gama-globulina, enquanto a gente já vai separando o material da exsanguíneo, né? Só que a partir do momento que você tem uma bilirrubina no nível de exsanguíneo e transfusão, a gente tenta uma vez a gama-globulina. Se a gente coleta normalmente os exames daí a 4 ou 6 horas e o neném permanece em nível de exsanguíneo e transfusão, você precisa fazer a exsanguíneo e transfusão, né? A gente não pode retardar mais o procedimento. E quanto à técnica da exsanguíneo transfusão e também as doses e as formas de manejo de ambos os tratamentos, a gente vai falar também, a gente fala também no nosso curso de uma forma completa na trilha de alojamento conjunto. Então, a icterícia então, é uma condição extremamente comum no público neonatal, né? É também no público adulto, mas no público neonatal em especial a gente vê assim bastante comum. Ela pode ser uma condição simples, também pode ser uma complicação mais grave. Então, a gente tem que estar assim, ciente de todas as condições, do que tem disponível no nosso serviço e de tudo que a gente pode fazer para manejar esse bebê da melhor forma. O diagnóstico é importante, diferenciar a gravidade também é importante, e o tratamento padrão ouro, não esquecer, que é a fototerapia, tá? Agora a gente vai fazer uma discussão de uns casos clínicos. A gente, então, colocou aqui, a gente espera um pouco da interação de vocês, tá? Então, recém-nascido de 39 semanas, deixa eu tirar esse negócio aqui da frente. Deixa eu só minimizar. Isso. Recém-nascido de 39 semanas, nasceu de parto vaginal, pesou 3,350, ápiga de 8,9,
em aleitamento materno exclusivo. Esse bebê permaneceu internado por um tratamento de sífilis congênita. Com 3 dias de vida, observou uma icterícia ali, zona 2 de Kramer. A mãe A positivo, o bebê O positivo. O pediatra aproveitou a solicitação do teste do pezinho e acrescentou o pedido bilirrubina e teve um resultado aí de 11,8. Cadê o ponto? Agora tem que parar. Então, assim, quais opções vocês acham que seria ideal para esse bebê? Iniciar a investigação, orientar banho de sol, suspender aleitamento, tranquilizar os pais? Eu vou esperar a participação de vocês agora um pouquinho. Outro lado. Aqui, isso. A Dani, Bruna, Marcelinha. Vou falar que eu sei que vocês sabem. Daniel, você sabe que você aprendeu. Quantas Tá? horas de vida? 3 dias. 3 dias de vida. 72 horas. Ai, calma aí que eu já esqueci as respostas. Volta ali. Eu vou voltar, peraí. A única coisa aqui. Ah, Volta aqui. Eu vou voltar, peraí. Ah lá. tranquilizar os pais. Ah, tem gente falando aqui no chat. 4. Isso aí. Vocês estão tímidos para falar. Pode falar, gente. Isso aí, gente. E aí a gente tem também um outro caso clínico aqui, que é um bebezinho de 36 semanas, um peso de nascimento de 2,450, iniciou uma icterícia com 18 horas de vida, apresenta uma icterícia zona 4. Então, qual a melhor conduta para essa criança nesse momento? Agora vocês vão ter que falar ou escrever. Agora eu estou com o chat aberto, pode escrever. Agora tem que falar que não tem opção. Solicitar exames, Isso iniciar aí. a fototerapia intensiva. Isso aí. Então, Provavelmente, Pode falar. pode falar. provavelmente vai dar um nível de aço sanguíneo esse menino. Vai. Então, solicitar os exames, né? Uma bilirrubina total, frações, hemoglobina, hematócrito, reticulócito, albumina, combis direto, DHL e o grupo sanguíneo da mãe e do bebê. Então, todos esses exames é para a gente avaliar se tem o caso de hemólise, né? Ai, cadê? Passa. Então, os exames vieram bilirrubina total de 14, hemoglobina de 12, um hematócrito de 57,9, um reticulócito aumentado de 8,5, uma albumina de 2,8, DHL de 945, mãe O negativo e o bebê AB negativo. Então, o que a gente vê aqui, né? Uma icterícia patológica, iniciada antes de 24 horas de vida, com aumento de bilirrubina indireta, com uma prova, né, de hemólise e uma incompatibilidade ABO, mãe O e o bebê AB negativo. Então, como que a gente vai tratar esse bebê? Marcelinha já falou. Fototerapia intensiva. Só para colocar para vocês, o nível de foto é 8,5, o nível de ex sanguíneo deu 15,9. Então, qual o melhor tratamento? É iniciar, obviamente, a fototerapia intensiva, né, que a gente não botou aqui, e avaliar a imunoglobulina enquanto você providencia o material para ex sanguíneo transfusão. Tem alguma dúvida em relação a esse caso? Acho que não, né? Não, nesse caso a gente providencia imunoglobulina porque é uma incompatibilidade ABO, Isso. né? Uhum. O cumbis, na verdade, aí nesse horário, nessa etapa do exame ainda não saiu, mas a gente tem um reticulócito alto, né? E um Isso. DHL também aumentado, principalmente para 18 horas de vida, uma albumina já sendo consumida. Isso né? é importante também, que às vezes no dia a dia a gente já tem o resultado de alguns exames e de outros não, então a gente assim, não fica esperando tudo sair para poder resolver a vida da criança, né? Se a gente já viu que algumas coisas estão apontando para um caso de hemólise que está grave, que está muito aumentado, a gente já vai fazendo o que nos cabe. E principalmente o que a Marcela falou aí também. A gente já inicia a fototerapia intensiva independente do exame. Isso. Principalmente nesse caso que a gente já viu que é uma icterícia precoce, patológica, no neném prematuro, né? Numa zona E numa 4. zona 4. Então, a gente já começa, inclusive, a fototerapia assim, empírica. A Exatamente. gente começa e colhe exame. Isso aí. E vamos só mostrar para vocês em primeira mão o curso, como que tá por dentro. Tá lindo! Espera aí que eu vou compartilhar a tela do curso aqui com vocês. Você fala aqui.
Bom, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Esse é o nosso curso, então, que a gente está apresentando para vocês pela primeira mão, né? Que a gente está fazendo com muito carinho, né? Suor. Muito suor, exatamente. Para que vocês possam conquistar habilidades que todo médico deve dominar na sala de parto, no alojamento conjunto, para ter, de fato, plantões mais tranquilos, né? Mesmo com pessoas que ainda não tenham muita habilidade para o Ana, plantão, né? Para o alojamento. não, Oi? não tá compartilhando a tela, não. Ah, perdão. Sim. Vamos compartilhar agora. Só um pouquinho. Não? Cadê? Peraí, que a gente é nova nisso aqui, só um minuto. Eu vou compartilhar. Peraí. Foi? Compartilhar aqui. Peraí. Foi agora? Agora sim. Aí. Volta. Então, e aí o que a gente espera com esse curso justamente é que nossos bebês tenham melhores assistências, né? Porque a gente tem visto, como a gente já falou na nossa primeira aula, é que a gente tem pegado muitos bebês que não são tão bem assistidos, a gente pega muitos desses bebês trazidos para o TINS que a gente trabalha, e o nosso objetivo realmente é prestar uma melhor assistência para esses bebês, né? E a gente está aqui tentando fazer o nosso melhor e mostrar um pouco do nosso conhecimento, humildemente aqui, mostrando para vocês tudo que a gente sabe, né? Um pouquinho do que a gente sabe, para que vocês possam também prestar uma assistência mais simpática, né? E prestar uma assistência mais adequada para esses bebês. E o mais importante de tudo, chegar no final do plantão sabendo que a gente fez o nosso melhor, que tudo que estava ao nosso alcance, do nosso conhecimento, a gente pôde fazer, né? Porque é ruim quando você fica naquela sensação, mas o que tinha para fazer? Mas eu nem sei o que tinha para fazer, então você fica naquela sensação de que você tinha que saber mais, que estudar mais, ou que discutir com alguém. Então, a gente também, assim, no curso, outra coisa que as pessoas vão ter também é um acesso direto a gente, né? Para poder discutir casos clínicos, para poder ter um acesso, porque às vezes a gente não tem com quem discutir, Isso. e a gente sente falta de saber de alguém assim mais especialista, às vezes nem porque a gente não sabe. Às vezes a gente só quer assim ter certeza de que aquela conduta está certa. Então, é outro benefício também que quem entrar vai ter, né? É isso aí. E a gente tem visto também pessoal vindo de plantões, né, de pronto-socorro, que são plantões muito exaustivos, principalmente nessa época agora de bronquiolite, né, que são plantões pesados, e plantões de sala de parto, via de regra, principalmente de baixo risco, são plantões um pouco mais tranquilos, exceto quando você é um pouco pé frio. Mas normalmente são plantões um pouco mais tranquilos, né? Então, a nossa ideia realmente é Mas a fazer... tranquilidade é assim, não é que é um plantão que não acontece nada, mas é diferente de um plantão de porta, que toda hora tem alguém ali perturbando, não sei o que, né? Aquelas mães fazendo barraco, que tá não sei quantas horas atrasada. É diferente, por mais que seja um plantão puxado, é um puxado que está dentro do nosso domínio, né? Isso. Você sabe que você consegue contornar a situação, você consegue discutir um caso, você consegue resolvendo as coisas com uma certa tranquilidade que no pronto-socorro muitas vezes a gente não tem. Exato. É essa questão tranquila, nem que não tem menos serviço. Tem serviço do mesmo jeito, Bastante. mas a gente consegue ter mais pausas, né, para conseguir raciocinar melhor. E aí a gente criou alguns módulos, né, para mostrar para vocês, que a gente considerou mais importante e que são essenciais para que vocês possam dar plantões mais tranquilos, né, e se sentirem mais preparados para dar esses plantões em sala de parto e alojamento conjunto. Então, a gente vai mostrar para vocês rapidamente agora nossa trilha de sala de parto. Compreende, então, módulos de anamnese materna e fatores de risco, que são essenciais para que você conheça, né, o recém-nascido que você vai recepcionar. Isso faz bastante diferença. O nosso módulo 2, que é o briefing, né, que é o preparo da sala de parto, onde você tem que preparar todo o seu material, né, para receber esse neném, principalmente se você detectou que nessa anamnese materna, nesses fatores de risco, o neném é prematuro, por exemplo, então você tem que deixar todo o seu material preparado e testado para recepcionar esse bebê. O módulo 3, que é um módulo de sala de parto mesmo, de assistência em específico da sala de parto, que é uma assistência ao neném desde boa vitalidade até uma evolução, até uma massagem cardíaca, né? Então, aí vem todas as aulas especificando cada uma, massagem cardíaca, máscara laríngea, intubação orotraqueal. Então, a gente tentou trazer todas elas especificando para vocês. E o módulo... As aulas estão bem completinhas, Não. tá, gente? Assim, mostrando, assim, bem detalhadamente cada passo a passo. A gente sabe que, né, o recomendado é fazer o curso da SBP, de reanimação neonatal, mas, assim, tá bem detalhado mesmo, até porque o curso também a gente sabe que é curto, é um dia de curso, aquela coisa maçante, rápida,
e que às vezes quando a gente se pega na prática, a gente fica meio assim, e agora, o que que eu faço? Ah, tinha que ter feito isso antes. E aí, então assim, tá bem detalhadinho mesmo, tá bem completo. A Ana Exato. brilhou nessas aulas, foi muito bom. E além de tudo, a gente vai mostrando, exemplificando nos bonecos também, mostrando para vocês como fazer, tá? E aí, no nosso último módulo, a gente fez um módulo de situações especiais em sala de parto, neném com gastrosquise, neném com falocele, com hérnia diafragmática, né, sala de parto de neném com HIV, o transporte, rapidamente, né, um transporte intra-hospitalar do neném da sala de parto até o seu leito de retaguarda ou de UTIM, e a estabilização desse neném ali nesse leito até você ter uma transferência para uma unidade terciária. E o exame físico do recém-nascido que está muito, muito, muito especificado pela Jordana. Muito especificado. Tá Bem maravilhosa essa aula. detalhadinho. Bem detalhadinho. No Aula final de exame também, físico. spoiler, a gente tem um exame físico de uma bebê mesmo, tá? Então, mostrando todos os trejeitos que a gente pega o bebê, que muita gente chega sem intimidade, né? Principalmente os que estão recém-formados agora, os que não têm tanta mão né, da pediatria. Às vezes até a gente, quando estava só na pediatria, não tinha tanta mão de manusear o bebê ali. Então, a gente vai mostrando todos esses detalhes, esses trejeitos, tá bem bacana. Isso aí. E a nossa trilha de alojamento conjunto vai contar com uma aula, então, de amamentação bem completa. Glicemia, náusea, né, que são os mais comuns de alojamento conjunto, as eliminações, as principais dúvidas das mães nessas aulas, as alterações mais comuns no exame físico, aí já as patológicas, né, que não são as alterações ali do exame físico da sala de parto, os exames de imagem, as coletas de sangue e as condutas mais comuns nas patologias, aí sim, os tratamentos, né, do HIV, da sífilis, as coisas que a gente vê mais comum na sala no alojamento conjunto, e os testes de triagem neonatal, teste da orelhinha, da linguinha, do pezinho, né, que a gente vai detalhar cada um. Isso. Né? Então, essa é Essa a nossa trilha do curso. alojamento conjunto, nós ainda estamos trabalhando nela. A previsão é da gente, né, terminar de escrever, de gravar e lançar nos próximos meses. Então, quem adquirir o curso agora vai ter também um bônus de 3 meses de extensão, justamente para poder pegar essa trilha junto, tá? Então, ninguém vai perder nada. Podem ficar tranquilos. Dentro do curso também a gente tem alguns materiais de apoio, como o briefing da sala de parto, uma anamnese neonatal que a gente fez, detalhada. Uhum. Tem também o suporte no WhatsApp que vai ter para tirar dúvidas com a gente, né? Que vocês vão ficar em contato com a gente nesse ano todo, né? Todo o tempo. E como a Jordana já falou, os 3 meses de acesso extra, além desse 1 ano, para ter contato com o curso que a gente vai lançar, com o restante que a gente vai lançar. E o investimento, né? Porque tudo tem um investimento nessa vida. A gente está com uma condição especial agora de lançamento para quem está vendo a live. Então, o curso de 1.997 está saindo por 1.497 à vista, ou 12 vezes de 149,70. Então, a gente sabe assim que é um pouco salgado, mas a gente, né, também reconhece que é muito estudo, é muito ensino, tem muita informação, está bem rico, tem todo o acesso a gente também, a plataforma de suporte, está tudo bem completo. A gente está assim trabalhando bastante para entregar o melhor para vocês, tá? São parcelas que cabem no bolso do residente, que a gente já foi residente, a gente sabe. Então, a gente consegue trabalhar com isso. E, né, para quem entrar agora, são 15 meses de acesso. E é isso. A gente tá bem... como é que fala? Sabendo que o curso está muito bom, está bem completo para vocês. Tá. É algo assim que está valendo muito a pena. No mercado, a gente andou procurando assim, coisas para se atualizar, só tem assim, ou residência ou pós-graduação. Não tem uma coisa assim, um curso mais rápido, mais prático, mais dinâmico e didático, com as coisas mais resumidas. Mas eu quero saber isso, tudo é tudo muito estudo, tem que ler artigo, tem que ler... E a gente sabe que a gente não anda tendo tempo para isso. Então, assim, o curso está bem mastigadinho mesmo, está bem completo e mastigado, com tudo assim que a gente vê no dia a dia, aqueles macetes mesmo de dia a dia, de prática ali no alojamento conjunto, na sala de parto. Então, é coisas assim que a gente pula muito esse tempo de vocês, de ter que buscar, procurar, pesquisar, ou perguntar para pessoas que às vezes não são tão abertas, né, a responder a gente, que a gente encontra muito por aí, que a gente vai tirar uma dúvida, vai estudar, vai ler o artigo. E às vezes não é isso que a gente quer ali no dia a dia, na prática, né, na dinamicidade da vida. A gente precisa de algo mais rápido, mais prático, mais resolutivo. E esse curso é exatamente o que estava faltando aí no mercado. Mais uma vez, a gente não tá, a nossa pretensão aqui não é formar neonatologistas, né? Isso não é um curso
né? Não é uma pós-graduação, isso não é uma residência, a gente não está aqui para formar neonatologistas, a gente está aqui para dar um curso realmente prático de um ensino rápido para que esses profissionais possam ter mais confiança nessa sala de parto. E a gente queria abrir para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente está aqui à disposição de vocês para tirá-las caso O chat está bombando e eu nem vi. você está prestando atenção. É que eu tava falando. Caso vocês queiram falar Não sei se alguma eles coisa, têm. está aberto para vocês. Como que você- Como é que eu... Assim. Deixa eu ver se tem alguém aqui que dá resposta. Maravilhoso, lindo orgulho de vocês. Obrigada. Obrigada, tá bonito. Para conferir. Isso aí. Tá disponível aí no É. chat, gente, o link para conferir a página. A gente também, eu não sei se todos vocês estão no grupo, mas eu acredito que sim, né? Que vocês entraram. Eu vou depois compartilhar o link da página lá com vocês, para quem tiver interesse, né? Eu poder também compartilhar com outras pessoas, com residentes, com acadêmicos que já estão na parte, né, de formação, que logo vão entrar no mercado de trabalho. Outro lugar muito comum que recém-formados vão trabalhar é posto de saúde. E assim, não é o local ideal para uma, né, gestante vir a ter um parto, mas acontece, às vezes é a casa de saúde assim mais perto dela. Então, o médico que está lá tem que também saber fazer essa assistência. Quem trabalha com remoção também, trabalha muito com bebês em recém-nascido. Então, assim, tá bem bacana, tá? É isso aí, a gente espera que vocês tenham gostado. Desculpa o nervosismo da nossa primeira live, né? Aí a gente espera que outras aconteçam e a gente agradece muito a presença de vocês. Isso. Obrigado por quem participou e por terem ficado até o final. Boa noite, gente. Show.